Fala galera, você que está aí acompanhando a nossa super revisão de véspera para a Polícia Rodoviária Federal, saiba que aqui no Instituto Daniel Sena a gente consegue fazer pelo menos algumas das questões da prova aparecerem durante a revisão, né? Então, vamos torcer para que as questões de informática também apareçam aí então agora, né, na nossa super revisão de véspera. Se as questões não aparecerem, que pelo menos o conteúdo que a gente está revisando seja cobrado na sua prova, beleza? Então o que eu separei para você aqui na super revisão de véspera? Primeira coisa, o edital. Então vamos lá conhecer o edital. Você conhece esse edital de cor e salteado, certo? Eu espero que sim. Então você está vendo aqui no edital tudo que foi cobrado aí na sua prova para a Polícia Rodoviária Federal. Então, o que eu separei nessa super revisão de véspera? Item por item comentado através de questões, beleza? Então vamos ver? Então o primeiro item que a gente tem ali é conceitos de internet e intranet. Que tipo de questão pode aparecer na sua prova a respeito deste item do edital? Aí eu coloquei para você aqui o seguinte, ó. Acerca das características de internet, intranet e rede de computadores, julgue o próximo item. A internet e a intranet, devido às suas características específicas, operam com protocolos diferentes adequados a cada situação. Então, o que a gente deve prestar atenção aqui? Primeiro, quando a gente tem a intranet e a internet, nós vamos sempre trabalhar com os mesmos protocolos. Então não existe protocolo diferente em um e no outro. Então quer dizer, para fazer a navegação, a gente vai precisar usar o quê? O protocolo HTTP ou HTTPS quando é com o uso da criptografia. A mesma coisa acontece na intranet. Então, neste caso aí, a afirmação, ela está o quê? Está errada. Beleza? Agora, vamos ver então mais uma questão sobre o assunto aí que a gente está estudando, né? Conceitos de internet e intranet. Olha lá. Então, ele diz aqui, ó, em cada item a seguir é apresentar uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de sistemas operacionais, intranet e internet. Aí ele vem aqui e diz o seguinte, ó. Em determinado computador no histórico de navegação de um usuário do Google Chrome, observou-se que havia na lista de endereços acessados mais sítios com endereços iniciados com HTTPS do que com HTTP. Nessa situação, com base somente nessa informação, conclui-se que esse usuário acessa mais sítios de intranet do que internet, uma vez que uma das prerrogativas da intranet é o caráter limitado ao seu acesso. Então, questão cobrada recentemente aí no CESP, questão que eles gostam de julgar em relação ao HTTP e o HTTPS, fazendo com que você seja direcionado a esse pensamento, que o HTTP é internet e HTTPS intranet. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui a gente acabou de comentar, tanto um quanto o outro pode ser utilizado nas duas situações, seja na internet ou na intranet. Então, neste caso aqui, a afirmação, ela também está errada, beleza? Então, em relação à intranet e internet, eles vão cobrar basicamente uma comparação entre os dois, certo? Além disso, é importante lembrar que na internet a gente tem também outros elementos que podem ser cobrados, como protocolos. Então, é importante a gente saber que o protocolo HTTP é um protocolo de hipertexto, né? Um protocolo de navegação, embora sem segurança, mas não entenda sem segurança como inseguro. Sem segurança é que não requer a segurança. E o HTTPS como um protocolo de navegação segura, onde há a presença da criptografia. Beleza? Agora vamos ver mais um outro item lá do nosso edital. Coloquei aqui para você, ó. Utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Então, que tipo de questão que eu separei sobre este assunto? Vamos lá. Coloquei aqui, ó.
acerca de internet, intranet e tecnologias e procedimentos a elas associados, julgue o item a seguir. O símbolo arroba em endereços de e-mail tem o sentido da preposição no, sendo utilizado para separar o nome do usuário do nome do provedor. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o arroba ele tem o sentido de uma preposição. Galera, informática misturada com português, muito comum isso daí nas provas do CESP. Então olha só, quando você tiver a presença do arroba, ele traz sim a preposição no. É só você pensar, fulano no Gmail ou fulano do Gmail. Então, o arroba, ele está fazendo a ligação entre o usuário e onde ele tem o provedor, onde ele escolheu ter a sua conta de e-mail. Portanto, a afirmação aqui, ela está correta, beleza? Segue o bonde, vamos ver aqui mais um elemento que foi cobrado no edital. Ele traz lá, ó, ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais. Bom, tem muita coisa ali atrelada que pode ser cobrada na sua prova. Então eu separei aqui alguns itens que são importantes, beleza? Então vamos lá. Primeiro item que eu separei para você, olha lá. Julgue o item seguinte a respeito da versão mais atual do programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca avançada no Google. Então ele diz ali, ó, a limpeza do histórico de navegação do Chrome implica a exclusão da página histórico dos endereços da web visitado e também não serão mais exibidas as previsões da barra de endereço dos sítios visitados. Então quer dizer, se você excluir, fizer a limpeza do histórico de navegação, você está realmente fazendo com que todos esses elementos sejam aplicados? Não, né? Então, neste caso, a afirmação ela está errada. Quando você faz a limpeza do histórico de navegação, todas as páginas visitadas, elas são eliminadas do navegador, né? Então quer dizer, você não tem mais acesso a esse histórico. Só que não existe esta opção aqui, né? A limpeza do histórico de navegação do Chrome implica a exclusão da página histórico dos endereços da web visitados e também não serão mais exibidas as previsões da barra de endereço dos sítios visitados. Então, não existe essa história de você excluir uma página chamada histórico. Beleza? Segue adiante. Coloquei aqui mais uma questão para você. Olha lá. Por meio do Google Chrome mais recente, André necessita acessar a partir do seu dispositivo móvel os dados armazenados na sua estação de trabalho referentes à navegação que ele realizou também usando o Google Chrome mais recente. Nessa situação, André terá sucesso se efetuar login no Google Chrome com o mesmo usuário na estação de trabalho e no dispositivo móvel, o que lhe permite ter acesso às senhas, ao histórico e aos favoritos em todos os dispositivos configurados. Você já passou por essa experiência, né? Você tem o Google Chrome instalado no seu computador, tem o Google Chrome instalado no seu celular, no seu tablet, e já percebeu que se você se logar no Google Chrome, no computador, no tablet e no celular, todas as informações elas podem ser compartilhadas? Podem, inclusive o que está sendo citado aqui pelo CESP, senhas, histórico, os favoritos. Então, isso é uma realidade. Então, a partir do momento em que você se loga, claro, com o mesmo usuário, em cada um dos dispositivos, todo esse compartilhamento será possível sim. Então, a afirmação ela está correta, beleza? Segue adiante, a gente tem aqui mais uma questão que envolve um dos itens que está lá no edital. Olha lá. Em um grupo de discussão são cadastrados os e-mails dos participantes para que haja troca de mensagem entre eles. E o que se envia a esses grupos é recebido por todos, sem moderação. Então o que acontece aqui? Quando se trata de um grupo de discussão, as mensagens elas são enviadas através de e-mail, só que este e-mail, antes de ser, vamos dizer assim, distribuído para todos os membros do grupo, ele passa sim por uma moderação.
Se não houvesse moderação, galera, o que seria então de grupos de discussão quando há o envio de vírus, por exemplo? Não é? Então todo mundo ia ser contaminado? Então não dá. Então precisa ter um filtro sim, precisa ter uma mediação. Então nesse caso aí está errada a afirmação. Vamos para mais uma questão aqui sobre um dos itens que a gente tem ali no edital. As ferramentas de busca possibilitam que se encontrem páginas indexadas ou não em qualquer sítio da internet, sendo suficiente que a página a ser listada em uma busca por palavra-chave esteja disponível publicamente. Então é o seguinte, quando a gente efetua uma busca na internet, nós só conseguimos localizar páginas que estão disponíveis na internet, ou seja, páginas que estão indexadas. As não indexadas, elas não aparecem na busca. Então, neste caso aqui, a afirmação, ela está o quê? Está errada, beleza? Então, aquilo que a gente consegue localizar na internet é porque realmente ela está indexada na internet, ok? Se não, como é que existiu o que a gente chama de Deep Web, né? As páginas da Deep Web não podem ser localizadas pelo Google, por exemplo, né? Tem que ser um navegador específico para fazer esse tipo de ação. Mas não vem ao caso, isso daí não cai na prova, beleza? Vamos lá agora ver mais uma questão. A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com dados da vítima, identidades essas que podem ser usadas para atividades maliciosas, tais como a realização de transações financeiras fraudulentas, a disseminação de códigos maliciosos e o envio de mensagens eletrônicas falsas por e-mail ou redes sociais. Então aqui é vamos dizer assim, uma descrição de situações que podem ocorrer com o uso, né, das informações coletadas através da internet. Então quer dizer, quando as pessoas utilizam as redes sociais e se expõem de determinada forma, essas informações elas podem ser coletadas por pessoas mal intencionadas, fazer um perfil falso e aí fazer a desgraça lá na internet a respeito daquela pessoa. Isso daí é muito comum, portanto a afirmação ela está correta, exatamente isso, beleza? Agora vamos mudar de assunto, vamos ver aqui um outro elemento cobrado no edital, noções de sistema operacional, ambiente Linux e Windows. Vamos lá? Então veja só, o que eu separei de questão sobre o assunto? Em relação ao sistema operacional Windows, eu separei essa questão aqui, ó. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de noções de sistema operacional. Questão recente do CESP, questão perfil Polícia Federal, né? Onde ele traz lá, ó, foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive que contém arquivos sensíveis no sistema operacional Windows 10, de modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de roubo. Nessa situação, uma das formas de atender a essa solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de unidade de disco BitLocker, um recurso de proteção de dados nesse sistema operacional. Esse recurso BitLocker é um recurso que está presente no Windows 10 sim, mas não no Windows 10 Home, né? Como ele não cita qual é a versão, ele citou o Windows 10 no geral, o BitLocker ele existe. Então a gente deve considerar a afirmação o quê? Correta, né? Mas se ele citasse aqui no Windows 10 Home, aí estaria errado. Então você que tem o Windows 10 Home em casa, se clicar com o botão direito do mouse em cima do pendrive ou do disco local C que você tem ali, você não vai encontrar escrito BitLocker. Agora, se o seu Windows 10 for o Windows 10 Pro, aí clicando com o botão direito do mouse, seja no pendrive ou no disco local, você vai ter ali o BitLocker para ser ativado. Beleza? Segue o bonde, vamos ver aqui mais uma questão. Olha lá. Na utilização do terminal de qualquer sistema operacional Linux como Ubuntu, o aparecimento do caractere, aí no caso cifrão, no prompt de comando, significa que o usuário que esteja conectado é o superusuário root. Então, você sabe que questões de Linux envolvem o quê? Decoreba, não tem outra forma, a não ser que você trabalhe com Linux, né? E aquilo que eu falei para você, olha,
É importante dar uma olhadinha nos comandos do Linux. Então, você que vai fazer a sua prova amanhã, pegue durante o trajeto em que você está fazendo a prova, pega lá no seu celular, dá uma olhadinha lá nos comandos Linux que existe, entendeu? Isso, uma vez que você lê ali durante o trajeto, vai ficar gravado na sua memória recente, né? Então não vai atrapalhar em nada. E aí, uma vez que você já fez a leitura disso, se cair na prova é lucro, se não cair na prova também é lucro, porque você só fez essa leitura momentos antes da prova. Beleza? Agora, em relação à presença ali do cifrão, o cifrão ele não vai aparecer quando se trata do usuário super usuário, né, que a gente chama de administrador root. O root ele vai aparecer com o jogo da velha. Então, quando você tiver a presença do jogo da velha, aí a gente está falando do super usuário. Quando você tem o cifrão, nós estamos falando do usuário comum no Linux. Então, neste caso, a afirmação ela está errada. Beleza? Segue o bonde. Vamos ver aqui mais um item que está lá, não? Outro item. Acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Que tipo de questão eu reservei aí para esse assunto? Olha lá. Então, eu coloquei ali para você, ó. Funcionalidades disponibilizadas no aplicativo PUT permitem que os usuários acessem um computador com o sistema operacional Linux a partir de um computador com o sistema Windows, bem como permitem a execução remota de comandos. Então, é uma questão difícil? É uma questão difícil, porque esse aplicativo aqui é um aplicativo de acesso remoto, muito utilizado em sistemas Linux, né? E aí você consegue fazer acesso de um sistema operacional para o outro. Então a afirmação ela está correta sim. Então eu peguei uma questão casca grossa para você ficar esperto. Quando a gente fala de acesso remoto, a gente tem que estar preparado para qualquer situação da prova. Lembre-se, você está prestando um concurso para a Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal significa o seguinte, que você vai ter que saber alguns mecanismos de acesso remoto. Então você vai estar lá, por exemplo, na rodovia e de repente você precisa acessar remotamente uma informação que está em um determinado computador. Então você pode fazer o uso aí do PUT, se você tiver ali um terminal Linux para ser trabalhado, né? Ou então você pode fazer os outros meios de acesso remoto que existem. Seja o TeamViewer, seja o LogMeIn, ou seja qualquer outro, até mesmo o acesso remoto da área de trabalho do Windows, certo? Então, esses assuntos são assuntos que você não deve deixar de lado, beleza? Então, dá uma checada aí nos seus estudos antes de fazer a prova, você que não lembra sobre isso, dá uma olhadinha lá, porque provavelmente uma das questões será sobre isso aí, beleza? Vamos lá, segue adiante, coloquei aqui mais uma questão onde ele fala lá. As ferramentas que utilizam a técnica de streaming fornecem ao usuário a possibilidade de assistir a um vídeo sem que haja necessidade de realizar o download. Então você que acompanha o vídeo no YouTube, você está fazendo ali agora o quê? Um streaming, né? Então você está acompanhando isso. Então a tecnologia que permite que você consiga acompanhar a nossa transmissão é através de um vídeo streaming. Você também consegue ouvir músicas através da internet. Então isso é um áudio streaming. Quando a gente assiste a vídeos e ouve músicas, você faz o download do arquivo? Você vai falar que não, mas eu vou falar para você. Você não armazena o arquivo, o download você faz. Por que o download você faz? É só você pensar. Quando você está usando a sua franquia lá da internet no seu celular, se você assistir a um vídeo, aquela franquia, ela vai diminuir? Vai. Por quê? Porque foi realizado downloads ali. Você não tem armazenado o arquivo, mas o download foi feito para que a transmissão do streaming fosse realizada. Então, neste caso aqui, essa afirmação ela está errada, né? Então, o fato de você usar o streaming não tem nada a ver com a deixar de realizar o download. O download continua sendo realizado. Beleza? Segue o bonde, vamos lá, mais uma questão. Olha lá.
Serviços de cloud storage, armazenamento na nuvem, suportam cópia de segurança remota de arquivos. E aí, essa afirmação ela está certa ou está errada? Então olha só, serviço de cloud storage, já está lá entre parênteses, armazenagem na nuvem, suportam cópia de segurança remota de arquivos. Sim ou não? Sim. É justamente para isso que muita gente utiliza o armazenamento em nuvem, né? Para fazer o quê? Uma cópia de segurança, um backup. E quando a gente fala remotamente, é porque você só pode ter acesso a essa informação através da internet. E o acesso remoto é feito através da internet, não é isso? Claro, existe o acesso que pode ser feito através de redes locais, ok? Mas os acessos que são feitos de longa distância são acessos remotos, ok? E é para isso que a nuvem foi implantada, para que você remotamente possa acessar os arquivos que estão armazenados em qualquer lugar do mundo, beleza? Então, nesse caso, a afirmação ela está corretíssima, beleza? Vamos ver mais uma questão aqui, ó, separei para você. Redes de computadores, olha lá. Em redes de computadores eu coloquei essa questão aqui, ó. Os conectores padrão do tipo RJ45 são utilizados para conectar as placas de rede dos computadores aos cabos de redes locais. E agora, rede de computador traz ali perguntas relacionadas à estrutura, qual que é o nome do terminal que vem na frente de um cabo? Sim, por exemplo, o RJ45 é aquela pecinha de plástico que você tem na frente daquele cabo de rede que você conhece, que você tem na sua casa. Então aquela conexão ela é feita para conectar o quê? As placas de rede, no caso a gente conecta no computador, a um outro cabo, a um outro local que pode ser a intranet, a Ethernet que a gente tem ali no nosso roteador, né? Então você pode ter essa conexão ou ligar diretamente no switch ou então fazer qualquer tipo de ligação onde o cabo de rede junto com o RJ45 possa ser, né, conectado, beleza? Então o RJ45 sim, é o conector padrão utilizado para conectar placa de rede dos computadores aos cabos de redes locais, beleza? Então, correta afirmação. Vamos aqui a mais uma questão, olha lá. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Aí você tem lá. Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN, Wide Area Network, da empresa. Certo ou errado essa afirmação? Então, quando a gente está falando de acesso de longa distância, que é, no caso aqui, a integração do quê? De uma rede de comunicação, então, neste caso aqui, a gente está falando de acesso a longa distância. Portanto, Wide Area Network. A afirmação está correta, é ou não é? Se você está usando o serviço de telefonia para poder transmitir informações, você está fazendo essa transmissão através da internet. E aí, no caso, Wide Area Network. Beleza? Tranquilo? Bora! Vamos seguir adiante. Mais uma questão que envolve aí, então, redes de computadores. No que se refere às redes de computadores, julgue o próximo item. Tamanho físico, tecnologia de transmissão e topologia são critérios utilizados para classificar as redes de computadores. Certo ou errado? Certo. A topologia, né, da rede, se é anel, se é barramento, se é estrela, em relação a tamanho físico, se você tem ali uma rede local, se você tem uma rede que a gente pode chamar de rede MAN, rede WAN, né? Então você tem ali, em relação ao tamanho,
a área abrangente, né, você tem ali tipos de redes que podem ser classificadas lá, sim, dentro, né, dos nossos computadores, né? Então, quando se trata de um determinado local, uma rede local, essa rede local, por sua vez, geralmente ela é cabeada ou pode ser uma WLAN, que é cabeada e também tem as suas conexões físicas, mas dentro ali, né, daquele ambiente específico. Nós mesmos, nas nossas casas, nós temos uma rede WLAN. Quando a gente usa o nosso roteador, o roteador que a gente tem lá pode ser também conectado via cabo, mas a maioria dos acessos são feitos através da conexão sem fio. Beleza? Segue adiante, vamos ver aqui mais um elemento que foi cobrado aí no edital. Conceitos de proteção e segurança, noções de vírus, worms e pragas virtuais, aplicativos para segurança, antivírus, firewall, anti-spyware e etc. Então, esses elementos são elementos que estão todos conceituados de uma única forma, né? Então, quando a gente fala proteção e segurança, proteção do quê? Proteção contra ameaças. Que tipo de ameaça? Vírus, programas espiões, quando a gente fala de, né, spyware, estamos falando também de bloqueios de acesso, onde a gente entra com firewall. Então, todos esses elementos estão interligados, ok? Como isso pode ser explorado em uma prova? Aí entra aqui a questão. Olha lá. Um firewall é uma combinação de hardware e software que isola da internet a rede interna de uma organização, permitindo o gerenciamento do fluxo de tráfego e dos recursos da rede e o controle pelo administrador de rede do acesso ao mundo externo. Então essa afirmação ela está totalmente correta. A partir do momento em que a gente tem a presença do firewall, ele vai fazer o bloqueio, principalmente de aplicações que querem ter acesso à internet sem autorização do próprio administrador da rede, né? Presta atenção na hora em que você instala um programa no seu computador. Durante a instalação do programa, perceba que vai aparecer uma janela de permissão para que aquele programa possa ter acesso à internet. Que janela de permissão é essa? É a janela do firewall, que vai acrescentar dentro da lista de programas que têm acesso à internet, ou seja, programas que estão na exceção, a liberdade de ter esse tipo de acesso, beleza? Então, nesse caso aí, a afirmação, ela está correta. Vamos lá, mais uma questão. Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo e recuperar os dados sequestrados, criptografados, é a utilização de backups de dados. Certo ou errado? Certo. A melhor forma de você se prevenir, se precaver a um ataque de ransomware, o que é o ransomware? É aquele malware que vai fazer o quê? O sequestro das informações que estão ali no seu computador. O sequestro quer dizer o seguinte, ele vai criptografar os dados para que você não tenha mais acesso a eles. Qual que seria uma forma de prevenção? Eu ter o backup de todos esses dados. Uma vez que eu não consigo mais acessar através daqueles que estão no meu computador, jogo fora, pego o backup e faço ele rodar no lugar. Beleza? Então, a afirmação corretíssima daí. Vamos lá, mais uma questão. Ele traz aqui, ó, a ação de worms não afeta o desempenho de uma rede de computadores. E aí? O que é um worm? O worm é uma praga virtual que a gente tem, né? É um código malicioso, é um malware, que no caso ele precisa se propagar através da rede, fazendo cópias de si mesmo para contaminar outros computadores. Isso é a definição que a gente tem de worm. Mas veja só, a partir do momento que ele faz uso da rede para se espalhar, ele não está comprometendo o desempenho da rede? Está. Então, neste caso aqui, essa afirmação ela está errada, beleza? Vamos a mais uma questão aqui que eu separei para você, ó. Os programas Keyloggers possibilitam que aquilo que foi digitado seja capturado e enviado ao e-mail do cybercriminoso. O que é um Keylogger? Keylogger é um spyware, não é isso? Programa espião. Keylogger, vamos ao que significa Keylogger. Key, teclas, né? Logger, registro. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo um registro de tudo aquilo que é
digitado. Então, tudo que é digitado vai ser capturado e enviado ao e-mail do cybercriminoso que colocou aquele keylogger naquela máquina. Portanto, afirmação correta. É isso mesmo, galera. Mais uma questão que envolve essa prática aí de conhecer os tipos de malwares presentes na nossa, vamos dizer assim, internet. Então você tem ali, ó, se um rootkit for removido de um sistema operacional, esse sistema não voltará à sua condição original, pois as mudanças nele implementadas pelo rootkit permanecerão ativas. Então vamos lá, o que é o rootkit? Rootkit, vamos traduzir, root é administrador, kit, então kit de administrador. Qual o objetivo deste malware? Ficar ali fazendo um intermédio no computador em que ele está infectado, né? Para que um cybercriminoso possa ter acesso remotamente sem ser identificado, se disfarçando o tempo todo ou encobrindo os rastros do cybercriminoso. Só que uma vez que a ação do cybercriminoso foi aplicada no computador, se eu remover o rootkit, aquela ação vai ser desfeita? Claro que não. Então, neste caso aqui, a afirmação, ela está o quê? Correta. Então, aqui ele fala o seguinte, se um rootkit for removido de um sistema operacional, esse sistema não voltará à sua condição original. É claro, se o cybercriminoso fez as alterações, isso jamais voltará a ser como era antes, beleza? Mesmo que você remova e identifique lá o rootkit, certo? Segue o bonde, vamos ver aqui mais um elemento cobrado na prova, computação na nuvem. Você, quando pensa em computação em nuvem, a gente tem que pensar em formas de armazenar os elementos que a gente tem no nosso computador, no nosso celular, no nosso tablet, não é? E é exatamente as formas como isso pode ser armazenado que é cobrado ali, né, na sua prova. Então veja só, quais são as questões que eu reservei para você sobre a computação em nuvem? Olha lá. Na computação em nuvem, Cloud Computing, que mudou a visão de pessoas físicas e jurídicas acerca de recursos de tecnologia da informação, o modelo que oferece um ambiente sob demanda para desenvolvimento, teste, gerenciamento de aplicações e de software é denominado IaaS. Então, primeira coisa, antes de responder isso, a gente precisa definir quem é o IaaS, quem é o PaaS e quem é o SaaS. Então, IaaS quer dizer infraestrutura. Vou colocar aqui, ó, infraestrutura. Toda a parte estrutural que faz com que a rede funcione, propriamente dita. PaaS quer dizer o quê? Plataforma. Então vamos colocar aqui, ó, plataforma de desenvolvimento. Então aqui, desenvolvedores podem criar aplicações. Então vamos colocar plataforma de desenvolvimento. Então, desenvolvedores podem fazer aplicações para que pessoas possam acessar as informações através da aplicação criada por eles. E por fim, nós temos o SaaS, que é serviço. Então, a forma com que eu posso ter acesso a essas informações. Então, a gente pode, a grosso modo, explicar da seguinte maneira. O que é cada um deles? Infraestrutura, a forma com que eu vou ter, com que tudo funcione. Plataforma é vamos dizer assim, o desenvolvimento da aplicação para poder acessar. E o serviço é eu acessando a informação. Beleza? Então, neste caso aqui, ó, na computação em nuvem, o que mudou a visão das pessoas físicas e jurídicas acerca de recursos de tecnologia da informação? O modelo que oferece um ambiente sob demanda para desenvolvimento, teste, gerenciamento de aplicações de software é denominado IaaS. Não, não é denominado IaaS. Teria que ser o quê? PaaS, que é plataforma como desenvolvimento. Então, neste caso, a afirmação ela está errada, ok? Agora, vamos a mais uma questão que envolve aí, né, a história
do armazenamento em nuvem, do cloud computing. Olha lá. A infraestrutura utilizada no armazenamento de dados em nuvem privada é própria e atende exclusivamente a uma única organização. Então, a partir do momento que você enxerga ali própria quer dizer o quê? De todo mundo? Não. Própria quer dizer própria. Portanto, pertence apenas a um integrante, a uma empresa, a uma organização. Então, neste caso, a afirmação ela está correta. Beleza? Agora vamos lá, mais uma questão que eu separei para você sobre o assunto computação em nuvem. Então ele diz lá: o que diferencia uma nuvem pública de uma nuvem privada é o fato de aquela ser disponibilizada gratuitamente para o uso e esta ser disponibilizada sob o modelo pay-per-usage, pague pelo uso. Então, primeira coisa, nuvem pública. Nuvem pública é a nuvem em que você pode armazenar as suas informações usando ali as plataformas gratuitas que a gente tem, né? Você tem lá o OneDrive, você tem o Google Drive, né? Só que o OneDrive e o Google Drive também oferecem serviços pagos, onde você vai ter um tamanho maior. E aí, é claro, você vai pagar pelo uso para que possa ter mais coisas armazenadas. Isso na nuvem pública. Nuvem privada não quer dizer que seja pago. Claro, nuvem privada significa que, neste caso, somente uma organização tem acesso a ela. Beleza? Então, neste caso aí, a afirmação ela está errada. Beleza? Vamos lá, mais uma questão que eu separei para você aqui. Olha lá. Considerando que uma empresa tenha contratado serviços em nuvem, os serviços contratados podem ser desligados em horários pré-determinados para economia de custos. E agora, galera? Ali não está trazendo nenhuma informação relacionada ao armazenamento em nuvem em si. Então ele não está falando de plataforma como serviço, ele não está falando de software como serviço, ele não está falando de infraestrutura como serviço, não falou de nuvem pública, não falou de nuvem privada. Ele falou o seguinte: olha, serviços contratados podem ser desligados em horários pré-determinados para economia de custos. Sim ou não? O que você acha? Essa afirmação, ela está certa ou ela está errada? Então, a partir do momento que você faz a contratação de um serviço em nuvem, e aí você já fez o que precisa ser feito, já fez a aplicação, do backup, por exemplo, dentro da sua empresa, você pode desligar os equipamentos para fazer economia lá na sua empresa? Pode ou não pode? Pode. Então a afirmação, ela está o quê? Correta. É uma pergunta capciosa? É uma pergunta capciosa. Onde você espera algo dizendo assim, pô, não tem nada a ver a história de você ter o serviço em nuvem, desligar para que exista economia de custo. O cara não consegue desligar a nuvem. Não, a nuvem ele não vai desligar. Ele nem tem esse interesse. Ele tem interesse em economizar custos da empresa. Não é? Uma vez que já foi realizado o backup, para que eu vou manter aquele equipamento ligado? Eu preciso? Não. O backup já foi feito, eu não preciso mantê-lo ligado. Portanto, eu posso sim, em horários pré-determinados, fazer o quê? Economia de custos, sem manter aquele meu computador ligado o tempo todo, sem manter a minha estrutura ligada também. Então, quer dizer, existem horários que eu posso fazer este controle e aí, no caso, economizar o meu rico dinheirinho. Beleza, turma? Então, para que você vá para esta prova totalmente energizado, com um gás total, eu deixo para você aqui, então, a seguinte mensagem. Olha lá. Hoje eu acordei para vencer e você também que está aí acompanhando, a nossa super revisão de véspera, para que você tenha um gás total nesta prova e arrebente gabaritando todas as questões de informática e não só informática, todas as outras matérias também, beleza? Então, me despeço aqui de vocês, um forte abraço e espero que você vá lá e arrebente nesta prova, beleza? Então,
boa prova para você e amanhã faça o seu dia inesquecível, beleza? Então, até mais, galera. Valeu!